Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 23 de novembro. Um prédio desabou nesta manhã em Gramado, no Rio Grande do Sul, após o município registrar rachaduras no solo. O bairro Três Pinheiros é o ponto mais crítico atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. O edifício Ana Carolina, que fica no bairro Três Pinheiros, já teria apresentado rachaduras há alguns dias por conta do acúmulo de chuvas no município. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas, porque o local já havia sido evacuado por ter sua estrutura comprometida. A prefeitura relatou que a instabilidade do solo na região ainda segue. O colapso do prédio é tratado apenas como uma das situações de risco. A administração municipal informou que o Serviço Geológico do Brasil esteve na cidade para avaliar a situação do bairro Três Pinheiros, a perimetral e a ladeira das Azaleias, no bairro Planalto, onde há rachaduras no solo e risco de queda de barreiras. Segundo a prefeitura, o principal local avaliado é o bairro Três Pinheiros, onde ocorreu o desabamento por ser considerado o ponto mais crítico atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. Desde o último domingo, vários moradores da cidade precisaram deixar suas residências após o município registrar o surgimento de rachaduras no solo durante as chuvas que atingem a região, e as residências foram interditadas. O presidente Lula tem até hoje para decidir sobre a sanção do projeto de lei que prorroga a desoneração na folha de pagamento das empresas até 2027. A medida funciona como um incentivo fiscal sobre a contribuição previdenciária paga por empresas dos 17 setores que mais empregam no país. O texto foi aprovado no Congresso Nacional há um mês, mas o presidente ainda não se manifestou sobre o tema. Segundo interlocutores do Planalto, não há compromisso com a sanção em razão de aspectos considerados inconstitucionais no texto. A equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem cobrado o veto total da matéria, que resulta em queda na arrecadação. O governo tem buscado novas fontes de receita para reduzir o déficit fiscal neste ano e zerá-lo a partir de 2024. A avaliação é que o projeto de desoneração teria um custo de cerca de 18 bilhões de reais aos cofres da União. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários, a chamada contribuição previdenciária patronal. A troca é vantajosa para as empresas porque reduz os encargos trabalhistas dos setores desonerados. Os setores da economia impactados pela desoneração defendem que a volta da tributação pode resultar em demissões. O texto busca aliviar encargos para 17 setores da economia até o fim de 2023. Entre eles, indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Esses setores somam cerca de 9 milhões de trabalhadores. A contribuição previdenciária, por sua vez, é reduzida de 20% para 8% nos municípios com menos de 142 mil habitantes. Esse aspecto é destacado pelos críticos da proposta sob a alegação de que ela fere o princípio da isonomia. O Senado Federal aprovou a PEC que restringe decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora a PEC segue para votação na Câmara dos Deputados. O texto que limita os poderes do STF recebeu nos 2 turnos de votação no Senado 52 votos a favor e 18 contrários. O mínimo necessário para a aprovação eram 49 votos. O texto aprovado proíbe decisões individuais de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Atualmente não há limitação para esse tipo de medida. A medida cautelar pode suspender de forma provisória uma norma, objeto de processo, se a demora na conclusão do julgamento causar prejuízos à população afetada. Assim, o ministro antecipa os efeitos da decisão antes mesmo do resultado do julgamento com os votos de todos os magistrados do tribunal.
Uma vez promulgada, a mudança valerá para decisões liminares ou de qualquer natureza em ações que questionem a constitucionalidade de leis. A medida vai impactar os trabalhos do Supremo e dos Tribunais de Justiça dos estados e até dos juízes da primeira instância. A PEC é vista no meio político como uma resposta do Congresso a julgamentos recentes do STF. Segundo deputados e senadores, muitos dos temas discutidos pela Corte cabem, na verdade, ao Poder Legislativo. A extrema-direita venceu as eleições legislativas da Holanda. A votação ocorreu nesta quarta-feira. O partido de extrema-direita e anti-islâmico de Geert Wilders venceu as eleições legislativas desta quarta-feira na Holanda, segundo pesquisas de boca de urna, o que representaria um terremoto político com efeitos para além das fronteiras dos Países Baixos. O Partido pela Liberdade, o PVV, obteria 35 cadeiras no parlamento, segundo pesquisas da Ipsos, superando com folga a aliança de esquerda de Frans Timmermans, com 26 cadeiras, e do bloco de centro-direita, com 23. Os holandeses esperam que o povo possa recuperar seu país e que possamos garantir que o tsunami de solicitantes de asilo e imigração se reduza, declarou Wilders. Se confirmada nos resultados finais, a vitória de Wilders representará uma mudança brusca para a direita, que a União Europeia receberá com receio, já que o PVV prometeu um referendo sobre a permanência dos Países Baixos no bloco. Sua mensagem anti-imigração, que inclui o fechamento de fronteiras e a deportação de imigrantes ilegais, parece ter causado grande impacto entre os eleitores holandeses. Mas, embora as pesquisas indiquem a vitória de Wilders, não está claro se ele conseguirá reunir o apoio necessário para formar uma coalizão ampla o suficiente para viabilizar um governo. Os líderes dos outros 3 principais partidos declararam que não formariam parte de uma coalizão liderada pelo PVV. Para a formação do último governo, foram necessários 271 dias, um recorde. E agora, a incerteza é total. O Ministério Público da Espanha pediu que Daniel Alves seja condenado a 9 anos de prisão por estuprar uma mulher de 23 anos numa boate de Barcelona em dezembro do ano passado. A acusação também pede que o jogador seja obrigado a pagar uma indenização de 150 mil euros, o equivalente aí a mais de 797 mil reais à vítima. Daniel Alves está preso em uma penitenciária do país europeu desde janeiro e seu depoimento já teve várias versões, chegando até a alegar que não conhecia a jovem. Este mês, o Tribunal de Barcelona decidiu enviar o brasileiro a julgamento pelo crime de agressão sexual. A defesa do brasileiro, no entanto, tentava negociar um acordo para que isso não fosse necessário. E antes de encerrar, olha só essa história. Uma japonesa de 100 anos entrou para o Guinness como a consultora de beleza mais velha do mundo. Tomou Corino, esbanja a simpatia e dá dicas de como manter a jovialidade. Vamos ver. Ela nasceu em abril de 1923, em Fukushima, e começou a trabalhar para pagar as contas e criar os 3 filhos. As pessoas me perguntam se já me senti cansada ou com vontade de desistir, mas eu sempre digo a elas, nunca. É sempre divertido porque quando me preparo para visitar um cliente, o rosto da pessoa me vem à mente. Quando vejo a pessoa, gosto de conversar com ela e vender cosméticos. É gratificante porque elas ficam cada vez mais bonitas. Quando tinha 39 anos, ela começou a vender cosméticos para a marca japonesa Pola e subiu rapidamente na hierarquia. Logo, passou a ganhar 3 vezes mais do que o marido. E ainda hoje, ela cumpre suas metas de vendas. Orino ainda aplica maquiagem todos os dias e sua rotina de beleza consiste em tomar banho, esticar as pernas e os braços, lavar o rosto com 20 jatos de água e depois aplicar uma série de produtos. Eu realmente não penso em minha idade ou em como viver muito tempo. Apenas repito as mesmas rotinas todos os dias. Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo de ter uma vida longa, mas eu não penso muito sobre isso. Apenas tento fazer as coisas de forma regular. Ela também assiste o noticiário na TV para ter assuntos para conversar com os clientes, que reconhece serem difíceis de manter, pois muitos deles morrem na casa dos 80 anos.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.